E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Porém o 5 também. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém. Amém? Amém. Veja bem, Daniel é um homem que no capítulo 1 do seu livro narra a história que eles foram levados cativos para a Babilônia. Jovens cativos. Por quê? Eles tinham uma paz. Eles eram bonitos, tinham uma boa aparência e tinham cultura. Eles viviam na parte real do seu país. E dentro dessas condições, o rei de Babilônia entendeu que ele poderia usufruir dessa facilidade que ele tinha de ter eles como prisioneiros e fazer deles ferramentas para ter domínio ou alcançar povos distantes através da cultura. E assim ele fez. E Daniel, junto com Sadraque, mudaram os seus nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para viver uma vida separada, uma vida exclusiva, para servir a um propósito. E dentro daquele propósito, a Bíblia narra, você já deve ter ouvido falar o livro, que ele e seus amigos se destacaram. Por quê? Naquele momento, aquele eunuco que tomava conta deles tinha uma obrigação de alimentar eles com os manjares do reino. Tinha uma obrigação de levar eles uma comida pela qual que eles ficassem robustos, ficassem fortes. Mas sabendo Daniel e seus amigos que aquela comida não mudaria nada, ou seja, pioraria a sua condição. Porque quando você se mistura, quando você adquire algo que é impuro, consequentemente vai trazer essa impureza para dentro de você, e ela vai acabar tendo espaço na sua vida. E o que Daniel fez? Ele propôs para aquele guarda, aquela pessoa que era responsável por eles, de tratar eles com frutas, legumes e água, no prazo de 30 dias. Se eles não estivessem melhor do que os outros que comiam os manjares, eles podiam fazer o que ele quisesse. E assim ele fez. E ao cabo de 30 dias, Daniel e os seus amigos estavam mais robustos do que os outros. Olha como a coisa acontece. Aí, o que era responsável sobre eles inverteu. Tirou o manjar do rei e passou a tratar todos com a comida que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego comiam. Veja bem como é que acontece na vida de uma pessoa. Eles entraram numa situação submissa a uma autoridade que eles tinham que obedecer, só que pela graça de Deus na sua vida, eles reverteram o quadro. Ou seja, o lugar não influenciou eles influenciou o lugar. Oh Deus, glória a Deus. É o que nós precisamos fazer, influenciar em vez de ser influenciado. Eu observo muitas pessoas que chegam no ambiente, entram numa empresa, porque é novato, porque é mais novo do que os demais, ele se submete às brincadeiras, como é que fala aquela atitude que a gente fica fazendo piada dos outros, como é que fala? Bullying. Entra para dentro do grupo que faz bullying com os outros, porque ele não quer se envolver, né? Mas é que a Bíblia está falando diferente. Estes homens entraram e fizeram a diferença. Eles tiveram o tempo deles, irmãos. O tempo daqueles homens estava acontecendo. Ou eles escondiam dentro da mordomia que foi oferecida para eles, ou eles viviam uma vida digna na presença de Deus. Eu digo para você
felicidade é Deus. E a Bíblia diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, não se iluda com a propaganda que o mundo manda para nós todo dia, que nós temos que ter, temos que fazer, temos que acontecer. Não, nós temos que viver uma vida digna na presença de Deus. Chega agora no capítulo 6, Daniel, praticante da sua vida diante de Deus. Veja bem, irmãos, nenhum cristão está livre de passar lutas e dificuldades. Nenhum cristão, por maior ou por menor que ele seja. Às vezes você vê um pastor aqui em cima, acha que a vida dele é um mar de rosas. Engano seu. Lutas que você não imagina passam sobre a vida de um líder. É verdade. Quantas vezes o líder chora sozinho? Sabe por quê? Porque muitas das vezes os amigos, os companheiros vão embora para suas casas. E o líder tem que ficar lembrando de todas as famílias, de todas as pessoas, de todas as dificuldades. Assim acontecia com Daniel. Daniel agora fazia suas orações todos, a Bíblia diz 3 vezes ao dia. Ele orava a Deus. Quem já leu o texto sabe. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Agora aqui, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim, no versículo 5, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos conselho na lei do seu Deus. O que isso quer dizer? Ele sabia que ele era fiel, digno, reto, justo. Todo mundo sabia as qualidades de Daniel. Tanto é que aqui eu li que o rei, ele colocou no seu coração que ia colocar Daniel sobre todos os presidentes. Você acha que alguém não ficou sabendo disso aqui? Você acha que nos corredores do palácio não ficou sabendo? O rei vai colocar Daniel sobre todos os, ou seja, todos os líderes, todos os presidentes que foram escolhidos, vai ficar debaixo da mão de Daniel. Diz, opa, peraí, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não pode acertar esse hebreu, tomar conta. Nós somos daqui. A terra é nossa, esse país é nosso, esse estrangeiro. Não é? O que pode ter passado naquela discussão? Porque a história é assim, irmão. A história não é como você lê aqui, ó, capítulo 6 acabou. Não, a história é vivida. Viva isso comigo um minuto. Viva isso. Daniel na sua vida, no seu cotidiano, fazendo o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é honesto, ajudando quem precisava. As pessoas viam isso com bons olhos? Sim ou não? Viam, mas também viam com maus olhos. Porque ninguém conseguia ser como Daniel era. Então ninguém queria que ele continuasse sendo o que ele era. Todo mundo queria derrubar ele para ele ficar igual a todo mundo. Porque num governo todos são corruptos. A pessoa entra até no governo com uma proposta: vou ser diferente, meu mandato eu vou cumprir a risca aqui, eu vou cumprir a lei, não aceitamos propina, não fazemos negócios, não nos misturamos com aquilo que é impuro. Aí sabe o que acontece? 2, 3 meses que ele está lá dentro no seu cargo, ele se corrompe, porque a maioria oprime até ele se deixar ser levado. É assim ou não é? É assim. Infelizmente é assim. Então nesse caso não era diferente, mas só que Daniel se corrompia. E todo mundo sabia, tanto é, isso aqui é um relato. Isso que não foi Daniel que falou, irmãos. Depois você lê. Não foi Daniel que estava falando aqui. A história narra que um terceiro estava narrando as qualidades de Daniel. Então eles foram procurar na lei de Daniel, do Deus de Daniel. O que acharam lá? Que Daniel poderia servir a um só Deus, adorar um só Deus, reverenciar um só Deus. Falou, pronto, achamos a brecha que nós precisávamos na lei. Então agora nós vamos fazer um edito, um decreto, que o rei vai ficar 30 dias sendo considerado como Deus. Ninguém vai poder fazer oração nenhuma, nem com Deus, a não ser o nosso rei.